E está começando mais uma edição do Europa na Veia, aquele programa que traz tudo, todas as informações das principais ligas europeias. Eu sou Alexandre Vieira e juntamente com a nossa excelente e recheada equipe de repórteres, traremos todas as informações do velho continente. Sem enrolação, vamos começar com duas estreias aqui no programa. Primeiro, futebol holandês com Lucas Henrique e depois futebol grego com a Nathalie Lopes. Na Holanda, devido ao fato do primeiro-ministro holandês determinar a proibição de eventos esportivos até setembro, a temporada holandesa foi encerrada no dia 24 de abril, mas não decretou campeão ou rebaixado, anulando assim a classificação. Mesmo com essa medida, times como o PSV e o Feyenoord retornaram os treinos no último dia 4, para se prepararem para o retorno do futebol holandês previsto para setembro. O técnico do Feyenoord, Advocaat, tem seu contrato renovado e seguirá o comando do clube. Já o Twente despediu seu treinador, Gonçalo Garcia, na última quinta e deve buscar um novo técnico para a temporada seguinte. Sobre a crise atual, o economista esportivo holandês Wim Lagai diz que por conta da crise atual, o futebol vai sofrer um grande realinhamento econômico. Abre aspas, esse choque econômico forçará o sistema de futebol a pensar diferente. Fecha aspas. Agora com uma notícia séria. Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, é internado com problemas cardíacos no último domingo. Sua condição felizmente está estável. Vamos torcer para que ele melhore daqui para frente. Eu sou o Lucas Henrique com o Boletim Holandês. Um abração a todos os ouvintes do Futebol na Veia. A Associação de Imprensa Esportiva Grega enviou uma nova carta ao Ministério Público na última terça-feira, 5 de maio. Devido ao agravamento da situação dos jornalistas e das mídias esportivas com a pandemia, a diretoria da associação pede intervenção imediata do governo. Na carta dirigida ao vice-ministro Stelios Petsa, a associação pede ajuda para fortalecer a circulação de jornais pelo país. Além disso, também pede a participação de todas as mídias esportivas na campanha de informação para abordar a Covid-19. São mais de 2.500 funcionários que pedem a ajuda do governo, já que uma boa parte deles não recebe seus salários há meses. No entanto, esse não é o único escândalo que está acontecendo na terra dos grandes filósofos. Olympiacos, o maior time da Grécia, pode ser rebaixado para a segunda divisão. O motivo? Manipulação de resultados no campeonato grego, e ainda pode ser obrigado a pagar 3 milhões de euros de multa. A investigação é sobre a partida contra o Atromitos, em 2015. Nesse jogo, o time de Piroi ganhou por 2-1 e venceu o campeonato. Mesmo com essa instabilidade devido à investigação, o Olympiacos vive um momento brilhante na competição. Em 26 jogos, o time não perdeu sequer uma partida. Por isso, o técnico português Pedro Martins renovou o contrato com o clube. Para o técnico, a jornada não está completa e foi uma decisão fácil de tomar. Ele está com o time desde 2018. Apesar de tudo, os principais times gregos voltaram aos treinos nesta última semana. Mesmo não sabendo como ficará a situação do campeonato, os jogadores foram testados para saber se estão com o novo coronavírus e estão seguindo as medidas sanitárias e de segurança. A quarentena começou no dia 12 de março, após a primeira morte no país por Covid-19. Desde então, mesmo com uma taxa alta de idosos, a Grécia agiu cedo e, felizmente, evitou muitas mortes. E essas foram as principais informações sobre o futebol filosófico. Eu sou Nathalie Lopes para o Europa na Veia. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no futebol no Brasil e no mundo? Acesse futebolnaveia.com.br. Prognósticos, mercadão da bola e tudo que acontece durante a pandemia do coronavírus. Acesse futebolnaveia.com.br. Ministro do Esporte da Itália pede paciência com a retomada do futebol e diz, abre aspas, se não for assim, a alternativa é fazer como a França e dar a temporada como encerrada, fecha aspas. Jogadores de Juventus e Milan voltam aos treinos individualmente e passam todos por teste de Covid-19. Juventus informa que Dybala está curado e já apto para voltar aos treinos em breve. Para o ministro do Esporte italiano, ainda é preciso esperar cerca de 2 semanas para entender como a curva de contaminação vai funcionar.
para só então estabelecer uma nova data dos campeonatos. Um jogador do Torino, sem nome divulgado, testou positivo para o coronavírus após voltar a treinar individualmente no clube. Ele já está em quarentena e está assintomático. Fiorentina segue os mesmos passos e tem 6 testes positivos, sendo eles 3 jogadores e 3 funcionários. Nenhum nome foi divulgado e o centro de treinamento continua aberto para treinos individuais. Inter e Milan enviam à Prefeitura de Milão um projeto de revitalização do estádio e da sua área ao redor, no valor de 7,5 bilhões de reais, e impõem 16 condições para essa reforma aos órgãos públicos. Sampdoria registra outros 4 testes positivos e um deles é reincidente na doença. Todos sem nome. Em uma nova fala do ministro do Esporte, ele diz, abre aspas, notícias de jogadores infectados não é um bom presságio, fecha aspas, e volta a pedir prudência com a retomada do futebol italiano. O jogador Eriksen passou pelo que ele mesmo denominou de pesadelo pessoal. Isolado no CT da Inter de Milão, após o hotel ter fechado suas instalações, Eriksen passou 7 semanas hospedado no CT. Aqui quem fala é Milena Ricardo para o Europa na Veia. A La Liga voltará no dia 12 de junho. Segundo o jornal espanhol AS, o plano é jogar o torneio entre os meses de junho e julho, por conta da Liga dos Campeões que será disputada em agosto. A comissão delegada da Federação Espanhola aprovou as 5 substituições e a pausa para hidratação durante as partidas. Com 5 jogadores infectados, a Espanha terá uma maratona de 35 dias seguidos de futebol. O Real Madrid definiu a data de 15 de junho para confirmar o negócio com o atacante Aubameyang, do Arsenal. O atacante não está satisfeito no clube londrino e pretende se transferir para o Real Madrid. O Real Madrid tem no radar o zagueiro titular da Inter, Skriniar. Seria um reserva para Sérgio Ramos. O Barcelona está indo atrás de Bruno Guimarães. Eles ficaram impressionados pelo jogo contra a Juventus e querem um meia para o lugar da possível saída de Arthur. O Barcelona também tem um sonho muito antigo que volta à tona, o brasileiro Neymar. O clube pretende mandar alguns atletas para o PSG. Entre eles estão Dembélé, Titi ou Griezmann. Esses são os nomes cotados para ir para o PSG em troca de Neymar. O Real Sociedad e o Atlético de Bilbao farão a final da Copa do Rei e os clubes planejam a torcida a seu favor. Foi definido que não teria torcida na partida, mas os clubes protestam e querem a presença dos torcedores nessa grande final da Copa do Rei. Eu sou Nicolas Rodrigues, com notícias do futebol espanhol para o Futebol na Veia. Após 68 dias, a bola voltará a rolar na Alemanha pela 26ª rodada das 2 primeiras divisões, e logo com o Hever Derby na reabertura. Também teremos outros jogos interessantes na primeira divisão, como o chato mandante União Berlim jogando em casa contra o Bayern de Munique, e ainda Bayer Leverkusen e Werder Bremen fechando a rodada na segunda-feira, buscando a Champions League e sair da zona de rebaixamento, respectivamente. Mas nem todos os 36 times voltarão a jogar. O Dinamo Dresden teve 2 casos de coronavírus recentemente e ficará isolado até o dia 20 de maio, a pedido da prefeitura da cidade. Assim, seu jogo contra o Hannover 96, um dos mais esperados da segunda divisão, foi adiado. Outro que não deverá atuar tão cedo é Felipe Coutinho, que se lesionou na última rodada pré-coronavírus, dia 8 de março, contra o Augsburg, e passou por cirurgia no dia 27 de abril. E segue sem data para voltar. Segundo fontes médicas de dentro do clube, uma das datas mais animadoras é para daqui a mais de um mês, o que poderá fazê-lo de perder o resto da temporada, já que a liga termina só no dia 20 de junho. Para fechar, temos polêmica novamente, mas não com relação ao número de 322 pessoas que poderão entrar no estádio, ou com o pedido de quem estiver no banco de reservas usar máscaras, em relação a outros 2 pedidos feitos pela liga. Segundo o jornalista Marcelo Beckler do Sport Interativo, os jogadores não poderão ficar se abraçando após os gols e nem fazerem o conhecido aperto de mão após as partidas. Será que a Bundesliga também vai reprovar os contados durante 90 minutos? Vamos ver.
Falando em Bundesliga, vamos relembrar a classificação, meus amigos. O Bayern é líder com 55 pontos. O Borussia Dortmund veio em segundo com 51. Em terceiro, o Leipzig com 50. Fechando no Z4, o Borussia Mönchengladbach com 49 pontos. Brigando pela Champions e estando na Europa League, Leverkusen com 47. Em sexto colocado, o Schalke 04 garantindo também vaga na Liga Europeia. Na parte de baixo da tabela, Werder Bremen e Paderborn, com 18 e 16 pontos, estão na zona de rebaixamento. O Fortuna Düsseldorf está na zona de playoff com 22 pontos. Tá, e muito obrigado ao Guilherme Ribeiro que trouxe as informações do futebol alemão que vai voltar neste final de semana, né? Teremos futebol, vai voltar uma grande liga no cenário europeu. Tivemos também o Nicolas Rodrigues e a Milena Ricardo. Vou agradecê-los também pelos boletins, respectivamente, do Campeonato Espanhol e do Campeonato Italiano. E agora vamos para mais um girão, né? Vamos para mais um girão. Primeiro com o Matheus Gandara com as informações do Campeonato Português, Bruno Scacciotti com as informações do Campeonato Francês e Lucas Ribeiro com as informações do Campeonato Belga. Gira, 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 girou! Falando agora do Campeonato Português, a Liga de Clubes, juntamente com a Direção-Geral da Saúde e com a Federação Portuguesa de Futebol, definiu como será o final da temporada 19/20 em Portugal. Ficou alinhado em reuniões que a Liga NOS terá sua continuidade no final de maio, enquanto que a Liga Pro está cancelada. Com isso, Nacional e Farense, que eram os respectivos primeiro e segundo colocados da segundona, estão com acesso garantido para a primeira divisão na próxima temporada. Enquanto isso, Cova da Piedade e Casa Pia, que ocupavam respectivamente as 17ª e 18ª colocações, estão rebaixados para a terceira divisão. A decisão de continuar somente a Liga NOS se deu por conta de que os jogos da primeira divisão poderiam ser realizados com maior garantia de segurança com relação aos demais das outras divisões. Vale lembrar que faltavam apenas 10 rodadas para o término da Liga Pro, o que gerou tamanha insatisfação de diversos clubes da Liga, tanto os que foram rebaixados quanto os que tinham possibilidades de conseguir o acesso. A Liga de Clubes ainda justificou que as decisões tomadas levaram em conta os critérios de mérito desportivo recomendados pela FIFA, pela UEFA e pela Federação Portuguesa de Futebol. Com as equipes da primeira divisão já tendo retomado aos treinos para o recomeço da Liga, o mercado da bola segue agitado por lá. Segundo o jornal português A Bola, o Benfica teria fechado com o antigo desejo do clube. Trata-se do goleiro Elton Leite, ex-Botafogo e que estava atualmente no Boa Vista. O brasileiro já teria sido informado do interesse do clube de Lisboa e já é tratado como reforço certo para a próxima temporada. O jornal português também noticiou que o brasileiro Carlos Vinícius estaria na mira do Manchester United. Após contratar Bruno Fernandes, os Red Devils ainda mantêm bons olhos na Liga NOS e estariam dispostos a contratar o atacante, que possui multa rescisória de 100 milhões de euros. Já o Porto estaria interessado em contratar Didier Lanquel-Zé, meia atacante do Antuérpia, da Bélgica. O camaronês de 23 anos teria entrado na lista de contratações dos Dragões junto com o lateral brasileiro Fernando, do Botafogo. O jovem de 21 anos tem contrato até o final do ano e já poderia assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho. Essas são as últimas informações do Campeonato Português. Aqui quem fala é Matheus Gandara para o Europa na Veia. O Campeonato Francês já acabou no campo, mas fora dele aparentemente não. 2 clubes estariam buscando impedir o encerramento do campeonato. Esses seriam o Lyon e o Amiens. Segundo o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, não há fundamentos legais na decisão da ministra dos Esportes, Roxana Maracineanu, de proibir esportes coletivos até agosto, já que essa data não estaria de acordo com o calendário da UEFA. O polêmico atacante argentino da Inter de Milão, emprestado ao PSG, Mauro Icardi, estaria atraindo o interesse do Arsenal da Inglaterra, mas o PSG buscará manter o jogador em definitivo. A proposta parisiense cederia aos meias Julian Draxler e Leonardo Paredes ao clube italiano para possuir o atacante argentino no clube. Lembrando que na última temporada, Icardi marcou 20 gols em 31 jogos, botando o ídolo do clube uruguaio Edson Cavani no banco. Por fim, o ex-atacante Djibril Cissé revelou em entrevista ao SoFoot que estaria querendo voltar a jogar o campeonato francês. O objetivo? Chegar à marca de 100 gols na Ligue 1. Abre aspas. A marca dos 100 gols me assombra.
Faltam 4 e isso me deixa louco. Por isso, quero voltar a jogar o campeonato francês para marcá-los. Estou preparado para voltar e jogar de graça, sem salário. Neste momento eu não tenho contatos, mas espero que alguns clubes apareçam e me queiram. Fecha aspas. Mesmo não sendo campeão da Ligue 1 nenhuma vez, Cissé marcou 96 gols na liga e está aposentado desde 2017. Bom, eu sou Bruno Scacciotti e esse foi o seu boletim de futebol francês no nosso Futebol na Veia. Bom, aqui na Bélgica, enquanto a Assembleia que foi adiada para o dia 15 de maio não chega, a confusão vai ficando cada vez pior. Os clubes não entram em um consenso a respeito do futuro não só desta, mas da próxima temporada da Pro League. Questões como rebaixamento, campeões e vagas para as competições europeias ainda não foram decididas. As equipes continuam mandando propostas por e-mail, e depois do Bruges, foi a vez do Standard Liège se posicionar nesta segunda-feira, dia 11 de maio. O clube defende a coerência e a manutenção de uma competição com 16 equipes, o mesmo que o formato atual, e desta forma acredita que os jogos devam acontecer com portões fechados e em terreno neutro. Quanto à final da Copa, o Standard Liège também espera que a mesma possa acontecer disputada em campo. O Bruges, por sua vez, é a favor do encerramento das competições e uma próxima temporada com um novo formato, contendo 18 clubes. No mercado da bola, o KA Genk oficializou em suas redes sociais a contratação de Davi Rolf, que estava no Anderlecht. O goleiro assinou por 3 temporadas. Falando no time de Bruxelas, que já é famoso por fazer parcerias com clubes para melhorar sua academia de jovens talentos, acaba de firmar acordo com mais um clube. Trata-se do Racing Mechelen. Em nota oficial, o clube disse, abre aspas, a troca de conhecimento e descoberta de novos talentos, além do treinamento desses jogadores belgas, são as bases para o acordo. Fecha aspas. As boas notícias para os roxo-brancos não param por aí. 19. Bom, e assim a gente aguarda a realização da Assembleia dos Times Belgas de Futebol, prevista para acontecer essa semana. Para maiores informações sobre o destino da Pro League, se ela acontecer, é claro, né? Eu sou Lucas Ribeiro, para o Europa na Veia. Siga o Futebol na Veia nas redes sociais, no Instagram futebolnaveia.br e no Twitter fnv.br. E agora vamos para mais dois novatos aqui no programa Europa na Veia. Primeiro, André Lobato com as informações do Campeonato Turco e William Cardoso com as informações do Campeonato Russo. Na Turquia, o presidente da Federação Turca, Nihat Özdemir, disse que o futebol turco será retomado com todas as divisões a partir do dia 12 de junho. Ele também afirmou que a final da Champions League, que será realizada no estádio Atatürk, em Istambul, pode ocorrer no fim de agosto. Uma possível data é o dia 29 de agosto, último sábado do mês, que deve ser considerado a data limite para que a temporada 2019-2020 se encerre sem prejudicar ainda mais o calendário 2020-2021. Entretanto, ainda não há ideias concretas se a Champions League só será retomada após a conclusão das ligas nacionais em uma maratona ou se os jogos serão intercalados com as partidas domésticas. O Besiktas instalou uma cabine de desinfecção na entrada do centro de treinamento do clube como medida contra o coronavírus. Os jogadores têm que passar pelo equipamento antes de treinar. Atualmente o Trabzonspor lidera o campeonato com 53 pontos, seguido do Basaksehir com a mesma pontuação e do Galatasaray terceiro colocado com 50 pontos. Este foi o boletim do futebol turco. Correspondente André Lobato. Privet Yokbitali Futbol. Segundo o jornal Kommersant, a Liga Russa Premier, RPL, espera o retorno do campeonato nacional, interrompido pela pandemia do coronavírus, mas não exclui a possibilidade de encerrar a temporada. Na segunda-feira, 27 de abril, foi realizada uma reunião entre os líderes da Liga Russa e da União Russa de Futebol, junto com os representantes de cada clube para se prepararem para o reinício da temporada, interrompida em meados de março. Essa reunião foi vista com bons olhos pelos representantes, pela grande possibilidade de retorno do campeonato, previsto para o dia 21 de junho. Também, segundo o jornal RT, a RPL não deve reduzir o tempo de jogo para completar o campeonato em um curto espaço de tempo, mas deve investir em um aumento no número de substituições. Isso foi afirmado em entrevista exclusiva ao jornal pelo ex-treinador do Krasny, Askamad Rashid. O ex-treinador tem certeza que, mesmo que a inovação seja adotada, as equipes que preferem jogar na defesa não ajudarão. Por sua vez, o ex-técnico de Khimki, Andrei Talaev, avaliou positivamente a ideia do aumento no número de substituições, de 3 para 5. Ele observou que isso preserva a qualidade do jogo e a saúde dos atletas. Enquanto os campeonatos locais não voltam, os principais jornais da Rússia reprisam o jogo e os grandes jogadores que passaram pela Rússia Premier League.
Quer ficar por dentro de tudo que acontece no futebol no Brasil e no mundo? Acesse futebolnaveia.com.br. Prognósticos, mercado da bola e todas as informações durante a pandemia do coronavírus. Acesse futebolnaveia.com.br. Hello, my friends do Futebol na Veia, Fernando Morales aqui para trazer atualizações sobre o futebol inglês. Meus amigos, às vésperas de um retorno do campeonato alemão, parece que a Premier League fica cada vez mais distante. Ok que a data de previsão é a mesma, mas quem previa o retorno em maio se enganou. O governo britânico vetou esportes profissionais até o início de junho, no dia que a Premier League fazia a sua reunião com os clubes. Entretanto, esse prazo ainda pode ser estendido se a situação do coronavírus piorar lá na Inglaterra. Porém, mesmo assim, a Premier League não deixa de se preocupar com o futebol e por isso vai investir 4 milhões de libras em testes de Covid-19, de acordo com o jornal Telegraph. Outra novidade também que pode surgir em um eventual retorno é que a Premier League pode banir cusparadas no chão, comemorações conjuntas e também a tradicional troca de camisetas. Vai ser um pouco diferente aí esse retorno do futebol inglês, assim como em outros países da Europa, mas o importante é que a bola continue rolando, que a saúde dos jogadores e de todos os familiares esteja em dia. Esse é o mais importante. Então, galera, a partir da semana que vem estaremos de volta aqui para trazer mais notícias sobre o futebol inglês, futebol espanhol, francês, italiano, tudo aqui em nosso podcast do Futebol na Veia. Um abraço a todos! O campeonato ucraniano segue sem uma definição para o restante da temporada, devido à pandemia do Covid-19 no mundo todo. Segundo o site russo Tribune, a Associação de Futebol Ucraniano realizará uma reunião online para definir o futuro da temporada e também debater sobre a mudança para 14 times no campeonato, que atualmente conta com apenas 12 clubes. No dia 7 de maio, houve uma reunião entre a Associação de Futebol Ucraniana, a Liga Profissional de Futebol da Ucrânia, que representa apenas os clubes profissionais de divisões inferiores, e as Forças Armadas da Ucrânia, para debater sobre a volta para treinamentos e para a continuação dos campeonatos nacionais. Porém, seguiram sem uma definição sobre o tema. Sergei Palkin, funcionário da Associação de Futebol Ucraniano que trabalha também como diretor-geral do Shakhtar Donetsk, sugeriu que o campeonato fosse retomado em apenas 2 cidades, sendo uma delas Kiev, e para a próxima temporada manter o formato de apenas 2 equipes. Entretanto, a ideia de retomar a competição em Kiev não foi muito bem aceita por todas as equipes. A direção do Zorya não ficou satisfeita com a proposta, pois eles acreditam que o final do campeonato ucraniano de futebol em Kiev colocará todas as equipes em condições desiguais e, portanto, oferece a mudança de jogos para Dnipro, estádios Dnipro Arena e Meteor, e Zaporizhzhia, Slavut Arena, onde não há pico de incidência do coronavírus. Caso mantenham a ideia de jogar em Kiev, Rosoni afirmou em comunicado que o campeonato deve ser concluído antes do previsto e a posição final das equipes no campeonato da temporada de 19-20 é determinado com base na posição atual de equipes na classificação da 23ª rodada, como já foi feito na França, Holanda e Bélgica. Até agora, 23 rodadas foram disputadas no campeonato ucraniano. O Shakhtar está na liderança com 59 pontos, o Zorya é o segundo com 46 e o Dinamo tem o mesmo número de pontos e ocupa o 3º lugar. Polêmica. Depois do presidente do Lyon anunciar que já teria data marcada para o jogo da Champions, site oficial do clube solta nota desmentindo. Em entrevista, o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, revelou durante entrevista para a rádio RTL no sábado que o jogo de volta das oitavas de final da Champions League contra a Juventus seria em 7 de agosto. Na ocasião, o dirigente francês ainda voltou a fazer um apelo para que o campeonato francês reveja a decisão de suspender a temporada. Aulas acredita que o Lyon, que ficou sem vaga para as próximas edições das competições europeias, foi prejudicado pela decisão, e alguns números lhe dão alguma razão para acreditar que poderia subir na tabela. Abre aspas. O jogo contra a Juventus está confirmado para 7 de agosto. Vai ser em Turim e com as portas fechadas. Se a apelação para a Ligue 1 não tiver sucesso, o Lyon e o Paris Saint-Germain serão massacrados pelos times que estarão com uma preparação melhor do que os que não podem jogar. Fecha aspas, disse o presidente. No dia seguinte da declaração do presidente, o clube emitiu uma nota oficial no site. Abre aspas. O Olympique Lyon gostaria de esclarecer
que a data da partida entre Juventus e Lyon pelas Liga dos Campeões ainda não foi definida, ao contrário do que foi sugerido anteriormente. A data desse jogo deve ser confirmada como parte do planejamento da fase final da Liga dos Campeões, que será anunciada diretamente pela UEFA em breve. Fecha aspas, afirma a nota. Ainda, a própria UEFA, em comunicado enviado à agência de notícias alemã dpa, também desmentiu o dirigente e afirmou que nada foi decidido sobre a retomada do torneio continental. E já pensando na próxima temporada, a UEFA estuda encurtar a fase de qualificação para a próxima temporada da Champions e da Europa League. A entidade estuda ainda, segundo o jornal britânico The Times, eliminar essa fase das competições, se houver falta de datas no calendário. Os bastidores estão quentes. Semana que vem vemos com mais notícias. Aqui quem fala é Lucas Ferreira para a Europa na Veia. Se você está vendo este podcast no YouTube, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo aí. Comenta aí o que você achou do programa, algumas informações, se você se surpreendeu com alguma informação, se você gostou de alguma informação. Spotify e Anchor. Segue a gente aí também para ficar por dentro dos outros podcasts. Temos Ásia na Veia, temos o Segundona na Veia, temos o Latinos na Veia e muita coisa bacana aí. Muito em breve teremos também o podcast do futebol feminino. Então fiquem ligados aí. Siga a gente também nas redes sociais, Instagram futebolnaveia.br, Twitter FNVBR. Eu sou Alexandre Vieira, me despeço aqui do Futebol na Veia. Até a semana que vem. Tchau!